Olá, meus amigos, minhas amigas técnicos e técnicas de segurança do trabalho, boa tarde. Hoje estamos aqui nessa live para conversar um pouquinho a respeito da nossa Convenção Coletiva de Trabalho 2020. Muitas perguntas, muitas ligações, perguntando como é que anda a nossa discussão, como é que está as nossas convenções, né? Então, hoje nós, já como temos algumas informações, nós resolvemos conversar com você pessoalmente através dessa live, e nós trouxemos junto também a doutora Tamires, que é a nossa advogada do Sindicato dos Técnicos, e ela tem dado continuidade aos trabalhos anteriores e está à frente das nossas convenções coletivas, tem discutido bastante com as empresas. Portanto, ela vai nos esclarecer hoje bastante ponto importante a respeito de como andam as discussões das nossas convenções coletivas. Se tiverem algumas dúvidas durante a explanação, pode deixar o seu comentário, que se não fizermos agora ao vivo, faremos depois, mandaremos para você a resposta, tá ok? Doutora Tamires, muito boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, presidente, tudo bem? Obrigada. Doutora Tamires, então nós vamos conversar um pouquinho a respeito das nossas convenções coletivas. Certo. Antes de iniciar esse trabalho, eu acho que é importante, como nós nunca tivemos esse tipo de fala assim, ao vivo, eu acho interessante você, enquanto responsável pelas negociações referente às convenções coletivas, né, com as empresas, com o empresariado, você contasse para a gente como é que se dá um trabalho de convenção coletiva. Como é que inicia a convenção coletiva com um ramo de atividade para que as pessoas possam entender, porque parece para eles que é muito fácil, mas existe uma série de problemas, né, intercorrências que dá, e você poderia explicar para a gente como que a gente inicia falando esse tipo de convenção coletiva. Certo, vamos lá. Então, para negociações coletivas, o primeiro passo que nós temos que fazer, nós começamos lá no mês de fevereiro. Por nós termos um sindicato de categoria diferenciada, dentro de empresas, se tiver 1 ou 2 técnicos, é muito. Por esse motivo, as empresas, elas sabem quem é o Sintesp, sabem que o Sintesp existe, mas para ficar mais facilitado, ela acaba recolhendo tudo para preponderante. Então, para a gente não ter esse problema, a gente faz o quê? Nós suscitamos mais de 564 sindicatos patronais. O que seria isso? São os sindicatos das empresas. A gente fala, o Sintesp existe, o técnico de segurança do trabalho, ele tem um piso. Porque muitos a gente nem sabe quem são. Porque os técnicos, infelizmente, eles entram em contato, perguntam o piso da categoria, mas às vezes a empresa nem tem conhecimento. Então a gente faz primeiramente esse trabalho, entra em contato com os sindicatos patronais, via correspondência. Entre o mês de fevereiro e março, que é o que a gente manda a primeira e a segunda negociação direta, que é aquele momento que a gente tenta negociar com o sindicato patronal, que é o sindicato da empresa, o sindicato tem um custo, Marcos, em torno de R$7.000 só dentro desses 2 meses para encaminhar correspondências. Porque o judiciário, ele não aceita uma correspondência simples. Ele quer que todas as correspondências, para a gente poder entrar com dissídio coletivo futuro, que eu vou explicar, ele precisa do AR, que é aquele aviso de recebimento, confirmar que aquele sindicato patronal recebeu nossa notificação. Então, a gente já vem com aquele gasto desde fevereiro, tentando chamar as empresas para negociar, chamar atenção, o Sintesp existe, o técnico de segurança do trabalho tem um piso, ele tem direito à cláusula 17ª que garante os benefícios da preponderante, que muitas empresas, vendo nossa convenção, não tem PLR e não quer aplicar. Então, a gente chama a atenção para explicar que não tem a nossa convenção, mas tem a cláusula 17ª, que abrange a todos os benefícios. Então, primeiramente, a gente faz esse trabalho de chamar mesmo os sindicatos patronais para ter conhecimento e para negociar as convenções coletivas. Isso começa lá no mês de fevereiro. Infelizmente, dos 536, uns 200 só, eles respondem que querem negociar, que ainda não negociaram com a preponderante da empresa. Lembrando que a preponderante da empresa é aquele sindicato que abrange a grande maioria dos funcionários. Um exemplo, a construção civil, tem o sindicato do Sintracom, né, e tem o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho. Então, o que a empresa faz? Ela fecha a convenção coletiva com a preponderante, que é o Sintracom, e depois fecha com o Sintesp,
que ele segue o mesmo reajuste. Então, as empresas sempre querem se apegar para os técnicos do sindicato da preponderante, esquecendo que tem um sindicato e tem uma convenção própria para se seguir. Então, a gente faz esse trabalho, tenta negociar amigavelmente. Não obtivemos êxito, o que a gente faz? Ajuizamos uma ação de dissídio coletiva, essa ação é lá no fórum. Aí o sindicato tem que pagar as custas do advogado, que hoje na tabela da OAB, uma ação de dissídio coletivo está em torno de R$9 mil. Então, já é um custo alto. Se não tiver advogado, não ajuiza ação de dissídio coletivo. Então, o Sintesp tem que ter esse gasto. Não tem jeito. Então, nós ajuizamos a ação de dissídio coletivo e informamos o juiz. Todos esses sindicatos não quiseram negociar. O que o juiz faz? Ele vai pegar o nosso processo, vai chamar todos os sindicatos, desculpa, e vai chamar eles para negociar. Por que vocês não querem negociar? E muitos sindicatos apresentam defesa alegando que o nosso piso é o maior do Brasil, que não tem como eles seguirem o nosso piso. Só que o nosso piso é como se fosse um salário mínimo. Se a empresa não seguir, futuramente o técnico vai ajuizar uma ação e ele vai receber o retroativo. Nossa, eu engasguei aqui, minha voz até... Então, o que acontece? Quando a gente ajuiza a ação de dissídio coletivo, a gente chama todos aqueles sindicatos que não querem negociar. E muitos apresentam essa defesa. Pô, é um curso técnico de 2 anos. É isso que nós ouvimos todos os anos. É um curso técnico de 2 anos. Se pegar o piso do técnico de segurança do trabalho, tá lado a lado com o do engenheiro. Aí a gente argumenta. E a responsabilidade civil e criminal que o técnico de segurança tem? Isso não vamos levar em conta? Se a gente pegar a responsabilidade que vocês têm, juntando com o valor do piso, é mixaria o que vocês recebem, porque se acontecer algum problema na empresa, o primeiro que vai que vai responder um boletim de ocorrência, um inquérito policial, é o técnico de segurança. Então, a gente briga nessa questão. O nosso piso é o maior do Brasil? Sim, graças a Deus. Só que ninguém sabe a responsabilidade que o técnico tem. Então, a gente vai para dissídio para bater de frente com esses sindicatos patronais, para conseguir negociar com eles, ou até mesmo o acórdão, que é o que nós conseguimos, que é a obrigatoriedade dessas empresas ou sindicatos patronais que não querem seguir o piso da categoria, de ter a obrigatoriedade de seguir. Quando nós ajuizamos o dissídio coletivo, eu tenho que ter um piso da categoria com base para as empresas seguirem. O piso que eles seguem, na verdade, que o judiciário aplica, é o da Fiesp. A Fiesp acaba sendo, por analogia, aquele piso que vai abranger todos aqueles segmentos que não fecharam convenção coletiva, que é muitas dúvidas que os técnicos têm. Poxa, eu trabalho numa empresa de consultoria e não tem convenção coletiva para consultoria. Qual o piso que eu tenho que receber? Nesses casos, quando não tiver uma convenção própria do segmento no nosso site, tem que seguir a convenção da Fiesp, que ela é como se fosse nosso carro-chefe. Por analogia, sempre utilizar ela. Tá? E com o acórdão, a gente consegue garantir uma ação trabalhista futura, né, o ganho, porque realmente o técnico tem direito de receber esse retroativo de todo o período que ele não recebeu o piso, não recebeu uma PLR, um vale-refeição da preponderante, um auxílio creche, entre outros. Então, essa é a demanda que nós temos de fevereiro até maio, quando nós ajuizamos o dissídio coletivo. Fora que após isso a gente continua as negociações com com aqueles sindicatos que negociam conosco, que seria a Fiesp, FEComércio, Sinduscom, Sindusfio, Sindosp. Então a gente continua a negociar com eles. Por esse motivo, nossa negociação se inicia em fevereiro e ela finaliza lá para outubro, novembro. Então é bem árduo o caminho, viu? A gente passa quase o ano todo negociando a convenção coletiva. Doutora Tamires, diz para nós então, como é que nós estamos entendendo e como são as negociações já com essas empresas, com os empresários, né, no caso, os representantes dos empresários, das nossas convenções. Nós temos hoje quantas convenções assinadas com o empresariado, com o empregador? Vamos lá. Eu vou falando por segmento, tá bom? Fiesp. Nós assinamos junto com a Fiesp, nós já celebramos a convenção coletiva, só que esse ano, infelizmente, está sendo um ano atípico. Por esse motivo, como vai ser nossa negociação com a Fiesp, que ela representa toda a parte da indústria do estado de São Paulo? Na verdade, é a federação, né, Marcos? É o Brasil, né? Mas, para a gente, o importante é no estado de São Paulo.
Nós vamos negociar da seguinte forma: nossa database é maio. Nós vamos garantir nossa database, tá? Nossa database vai continuar sendo em maio. Nós vamos garantir esse pagamento do retroativo e nós iremos negociar o reajuste juntamente com a preponderante da empresa. O que seria? Por isso que eu quis tentar explicar o que é sindicato preponderante para poder entender certinho. O sindicato preponderante, um exemplo, sindicato da indústria metalúrgica. Não, desculpa, sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica. Nós vamos aguardar eles negociarem, tá? Que eles vão negociar juntamente com a gente agora no mês de setembro. Nós vamos negociar a convenção coletiva e o mesmo reajuste que os funcionários da preponderante recebeu, o técnico também vai ter direito. Então, a gente vai negociar juntamente com o sindicato preponderante deles. O que a gente costuma fazer? No mês de maio, a gente pega a inflação do NPC e aplica e fecha a convenção coletiva. Esse ano, devido à pandemia, saiu até uma medida provisória, a 936, que tinha garantido para os sindicatos patronais e sindicato dos empregados prorrogar, na verdade, a manutenção da convenção coletiva que finalizou agora dia 30/4, por 180 dias, tá? Então, para a gente não ficar perdendo, não acabando perdendo tempo, mas esperando, a gente concordou de negociar com a preponderante, que é um reajuste garantido para os técnicos. Além de garantir o reajuste, nós iremos garantir que ele seja retroativo a maio. Então, todos vão ser retroativos a maio, sem exceção, tá? Então, a Fiesp está nessa... Oi. Quer dizer, então, que assim que sair o reajuste, que for determinado o reajuste pela preponderante, os técnicos que estiverem sobre a convenção coletiva da Fiesp, eles terão terão o reajuste, né? E retroativo ao mês de maio. Quer dizer que vai receber todos esses meses aí, e de que forma que está sendo negociado para pagamento desses meses retroativos? Então, no momento, o pagamento a gente está solicitando que seja à vista, tá? Mas no momento. Quando fechar o valor do reajuste, porque pode ser que seja maior do que o NPC de maio, a gente não sabe o valor que vai ser ainda. Então, com o valor em mãos, eu vou até conversar com você na data, que eu tiver com os valores certinho, para a gente fazer uma reunião, nós podemos fazer outra live, informando para os técnicos o que eles optam, se pode ter um parcelamento aí de 2 vezes, para também, né, ajudar as empresas devido à situação que nós estamos passando hoje em dia. Mas, por enquanto, o pagamento é à vista, sem parcelamento, tá? Okay. Pago retroativo a maio. Ah, mas fechou só em meados de outubro, não tem problema, vai retroagir. Retroagir agosto, julho, vai retroagir todos os meses, até maio. Ah, ok. Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, tá? O chat está aberto, só perguntar. Agora nós vamos para a FEComércio. Foi a convenção uma das mais complexas que foi para a gente conseguir negociar esse ano. A área do comércio foi a área mais afetada com a pandemia. Indústria não foi tanto, porque foi a indústria alimentícia, ela conseguiu se manter. Agora, o comércio em si, todos foram prejudicados. Então, eu conversei muito com a doutora Paula, que é a advogada responsável das nossas negociações coletivas. Infelizmente, ela fez 2 assembleias e não obteve êxito de celebrar agora a convenção com o reajuste da categoria. Para os técnicos, até conversei com o presidente, o que nós pensamos? A gente tem um piso garantido. Se eu não fecho a minha convenção coletiva, até bom lembrar, Marcos, que nosso piso, ele não é direito adquirido, não. Se a gente não negociar ele anualmente, a gente perde nosso piso. Então, a negociação coletiva, mesmo ela sendo árdua, tendo gastos para o sindicato, se não tiver, não tem piso. A empresa pode aplicar o valor que ela achar melhor se a gente não conseguir fechar uma convenção. E pensando nessa questão, o que nós resolvemos? Vamos continuar garantindo o piso da categoria e vamos negociando com a FEComércio a partir do momento que eles falaram, olha, vamos negociar, que é a partir do momento que finalizar, não sei se a gente pode dizer assim, acho que pode, finalizar a questão da calamidade pública, que é conforme a medida provisória 936, que ela deixou claro que os sindicatos patronais, tanto os sindicatos dos trabalhadores, eles podem prorrogar as cláusulas sociais quanto as econômicas da convenção coletiva até 180 dias, que seria o prazo do final da calamidade pública.
Então, eu conversei muito com a doutora Paula e a gente negociou essa questão. Vamos manter, então, nossa convenção coletiva, garantindo o piso da categoria, mesmo sem o reajuste agora, mas a gente garante o piso. A empresa não pode virar para o técnico e falar, olha, já que a sua empresa não negociou uma convenção, um sindicato, nós vamos deixar de pagar o piso. Não, a gente vai prorrogar a nossa convenção coletiva. Outubro vai findar os 180 dias. Findando os 180 dias, nós iremos negociar o nosso reajuste. Também retroativo a maio, tá? Todos são retroativo a maio. O técnico não vai ter perda. Não vai falar assim, poxa, minha convenção era para ser em maio, tá fechando agora, eu não vou receber o retroativo? Vai. Retroativo garantido. A única coisa que nós vamos fazer é negociar as cláusulas econômicas, né, que seria o reajuste, após a calamidade pública, que vai se dar agora no final de outubro. Então, infelizmente, a FEComércio, foi isso que nós conseguimos fazer e a gente colocou no papel. É melhor a gente garantir nossa convenção, o piso por mais uns meses, mesmo sem o reajuste, do que a gente não querer negociar, ir para um dissídio, uma ação de dissídio coletivo que demora 2 anos para ser julgada e o técnico ficar sem piso. Ok, viu, doutora Tamires? É bom também salientar que, devido a essa pandemia, nós estamos num momento completamente diferente de tudo que existiu até hoje. E muitos comércios, inclusive, fecharam as portas e tem muitas empresas demitindo trabalhadores, consequentemente, demitindo trabalhadores, reduz o número de trabalhadores, consequentemente, o SESMIT também é reduzido. Então, para que a gente não perca a nossa convenção coletiva, para que a gente não vá para decidir e acabe perdendo a nossa linha mestre, que é o nosso piso atual, então nós fomos obrigados, nós estamos sendo obrigados até a discutir um pouquinho mais tranquilo com eles e aguardando o momento certo para que a gente possa fazer essa negociação melhor, para que a gente possa ter esse reajuste. Mas está complicado por causa da pandemia. Então, vamos tentar agora, né, doutora, com o passar do tempo, discutir um possível reajuste dentro do normal, dentro do que é certo, porque senão a gente corre o risco até de perder o nosso piso de categoria no caso da FEComércio. Isso. Está ótimo, está muito explicado, doutora. Está bem explicado? É isso mesmo, presidente. A gente está num momento que, se a gente não se unir, eu não sei o que vai acontecer. Não tem como a gente bater de frente e requerer um reajuste nesse momento, sendo que esse ano está totalmente atípico. Esse ano está sendo aquele ano que ninguém vê a hora que ele acabe. Todo mundo não sabe mais o que fazer. A doutora Paula falou assim que nos sindicatos, para você ter noção, presidente, sindicatos patronais da FEComércio que negociam com o Sintesp são 154. 54 não mandaram procuração, porque não vão conseguir manter o sindicato patronal, vão fechar as portas. Então, assim, é muito complicado. Vários sindicatos realmente estão fechando. Então, assim, é um momento que não adianta. A gente foca no técnico, a gente quer o bem dos nossos profissionais, mas vamos pensar bem. O bem é a gente ir para frente numa ação de dissídio coletivo que vai demorar 2 anos, que eu não sei o que vai acontecer, ou garantir nossa convenção coletiva e o piso nesse ano. Acho que o mais importante é a gente garantir o piso e vamos negociando. Uma hora a gente vai conseguir fechar esse reajuste, se Deus quiser, porque não dá, né? E também conquistamos as cláusulas sociais, né? Porque ela está lá na 17ª, né? Na cláusula 17ª. Todos os benefícios da categoria preponderante. O técnico de segurança do trabalho, ele tem direito. PLR, auxílio creche, vale-refeição, cesta básica, todos os benefícios estão garantidos pela cláusula 17ª. Doutora? Não, agora... Oi, vamos lá para o próximo. Responde uma perguntinha rápida aqui que está aparecendo no nosso chat. O Paulo Alexandre, muito obrigado, Paulo Alexandre, por estar com a gente aqui. Ele faz uma pergunta o seguinte, que ele foi convidado para fazer uma entrevista numa multinacional na região do ABC, e foi hoje que ele está falando, e o salário lá é de R$ 2.200. Eles estão oferecendo R$ 2.200. Explica para ele o que pode acontecer, uma empresa trabalhando nesse nível, o que vai acontecer com ela. Tá certo. É Paulo o nome dele, né? É Paulo Alexandre. Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem? Paulo, nesse caso, vamos lá, se você aceita essa vaga de emprego, tá? Você aceitando essa vaga de emprego,
essa empresa, com certeza, ela vai sofrer um passivo trabalhista futuro. Porque o técnico de segurança do trabalho, qualquer área, ele não pode receber abaixo do piso da categoria, tá? Então, a empresa está agindo errado. Eu te peço, se você puder, encaminhar no e-mail do departamento jurídico os dados da empresa, que a gente vai oficiar essa empresa, vai dizer que chegou ao nosso conhecimento sem expor o senhor, tá bom? É totalmente sigiloso, que chegou ao nosso conhecimento que a empresa está oferecendo vagas de emprego abaixo do piso da categoria. E a gente diz, se eles não alterarem essa situação, além da gente pedir uma fiscalização perante o Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho agora, eles vão sofrer um passivo trabalhista com certeza, porque não pode pagar abaixo do piso. Principalmente é uma multinacional, ele não falou, é uma indústria, é o quê? Ele não explicou, né? Provavelmente seja uma indústria. É uma indústria, né? Somente a indústria. A indústria a gente fecha com a federação. A Federação das Indústrias, ela abrange o nosso país todo. Então, assim, não tem como. Eles têm que pagar o piso da categoria. Se não pagar por bem, vai pagar numa ação judicial. Aí entra o retroativo, juros, correções monetárias, multas e tudo mais. Ok, doutora. Vamos para frente. Vamos lá. Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. Construção Civil, ela foi eleita como um dos segmentos essenciais dessa pandemia, né? Então, foi uma convenção mais fácil, entre aspas, de fechar. Nós conversamos muito com a advogada deles e a gente chegou no reajuste que a gente fecha todos os anos, que é o mesmo reajuste que eles aplicam para a categoria preponderante, que seria o Sintracom. Então, o Sinduscom ficou da seguinte forma. O reajuste foi 2,46, tá? 2,46. O nosso piso passou para R$ 3.752,81. Ok? Eu trabalho na construção civil. Opa, fechou meu reajuste. E agora? Agora a empresa vai aplicar o retroativo a maio, tá? Ele já tem conhecimento disso, não vai ser de forma parcelada, vai ser um pagamento à vista retroativo a maio. Tudo bem? Na segunda-feira, Marcos, a gente já vai disponibilizar no site, né? Que a doutora já assinou. Na segunda-feira, a gente disponibiliza no site. Lembrando que o associado em dia, ele tem acesso gratuito à convenção. O não associado em dia, ou ele se associa, ou faz o pagamento de R$ 150, que a gente encaminha a convenção para o mesmo, tá bom? Mas a convenção, a partir de segunda-feira, já vai estar disponível no nosso site. Perguntas? Doutora? Oi. Então, com a Fiesp já está fechado já. Fiesp não, Sinduscom já está fechado. Então, agora, já para o mês que vem, já vai sair, já vai vir um retroativo. Já vai vir o retroativo, tá? É que a Fiesp, a gente tem essa questão de negociar com a preponderante. Então, ainda a gente não vai anunciar reajuste, que nós estamos aguardando eles negociarem para o Sintesp negociar juntamente, tá? FEComércio foi o que eu expliquei. Findando a calamidade pública, a gente negocia o reajuste da categoria, garantindo o retroativo a maio. E o Sinduscom, nós conseguimos fechar o valor de 2,46, desculpa, retroativo a maio também, que foi o mesmo reajuste da categoria preponderante, que é o Sintracom. E nós temos outras categorias também que já negociamos, que poderia passar para eles também? Temos. Sindusfil, Sindicato dos Hospitais Filantrópicos. Por ser filantrópico, sempre é mais complicadinho da gente negociar. Eles falam que não tem como e tal. Esse ano não foi diferente. Esse ano eles fizeram primeiramente uma contraproposta, sem reajuste, aí nós não aceitamos, aí nós começamos a discutir uma forma amigável da gente conseguir garantir a convenção do referente à área da saúde filantrópica para todos os nossos técnicos, né, que trabalham nesse segmento. E nós chegamos no comum acordo. Qual seria? É melhor do que zerar, porque a gente estava numa situação que zerava e a gente poderia ir para dissídio coletivo. E nós não queremos isso. A gente quer fechar nossa convenção, continuar mantendo o piso dos nossos técnicos. Então, nós negociamos o valor de 1% de reajuste, tá? O piso de hospitais filantrópicos na capital, muitos técnicos têm dúvida dessa questão do Sindusfil, que ele divide um piso para a capital e para o interior. Quando o técnico abaixar a convenção coletiva, no final dela está dizendo quais são as cidades que vão abranger a capital e os municípios, né, a capital e o interior, tá? Então lá está bem explicado. Então vamos lá, Sindusfil, hospitais filantrópicos, reajuste 1%,
o piso para a capital ficou R$ 3.402,52 e o piso para o interior ficou R$ 3.209,53. Garantindo todos os benefícios da categoria preponderante, tá? Todas essas convenções, tanto Fiesp, FEComércio, Sinduscom, Sindosfio, temos a cláusula 17ª que garante os benefícios da preponderante. Viu, doutora? A questão do Sindosfio, que são os segmentos hospitais filantrópicos, lembra que nós tínhamos aí um valor que eles estavam recebendo no interior do estado de São Paulo, aí algum valor abaixo de R$ 1.500, não é? Sim, foi o hospital, foi de Presidente Prudente, se eu não me engano. Eles estavam recebendo salário muito abaixo, aí nós entramos em contato com o sindicato juntamente com o hospital e a gente conseguiu garantir o piso da categoria, lembrando que esse hospital pagou retroativo, Marcos. Pagou retroativo de todo o período dos técnicos que estavam trabalhando sem registro. Foi muito... Sem registro não, desculpa, sem o piso. E agora o Sindosp? O Sindosp tá complicado. Eles encaminharam um ofício para o departamento jurídico do Sintesp informando que eles não têm condições de aplicar reajuste esse ano, tá? Eu fiz uma contraproposta, falei que não tem como a gente deixar de ter reajuste esse ano, a gente precisa ter um reajuste, e ele falei que nós estamos abertos à negociação. Vou ver se eu consigo marcar uma reunião com ele semana que vem, de forma virtual, aí você participa comigo para a gente ver o que a gente consegue negociar. O Sindosp, lembrando, são clínicas e hospitais particulares. Então, só para esclarecer aos nossos ouvintes, né, os nossos técnicos estão aí discutindo bastante, estão participando bastante aqui, que a dificuldade esse ano está sendo muito grande, por quê? Pelo fato da pandemia e pelo fato dos problemas que estão ocorrendo, ou seja, mesmo que eles não tenham perdido tanto, né, como alguns segmentos, eles estão usando esse mesmo argumento, não só para nós, mas em todos os segmentos patronais. Eles estão utilizando. Agora, nós queremos deixar bem claro para os nossos técnicos que se nós não aceitarmos e não tentarmos fazer uma negociação, e nós entrarmos em dissídio coletivo, até gostaria que você explicasse, doutora, para todos eles aqui que estão presentes, qual que é a diferença de convenção coletiva de trabalho, qual a diferença de dissídio coletivo e de acordo coletivo, porque muitas perguntas, as pessoas falam o aumento, há muito tempo não se dá um aumento nem para as categorias preponderantes, não se tem aumento real. Explica para nós isso daí, para que eles entendam essa diferença. O que é uma convenção, um dissídio e um acordo. E também o aumento, que fala um aumento. Nós não temos aumento, nós temos um reajuste referente às perdas anteriores. Isso mesmo. Vamos lá. A convenção coletiva. O que seria uma convenção coletiva? É a celebração de um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato da Empresa. Muitos técnicos ligam no sindicato, eu pergunto qual é o sindicato patronal, mas não sei, não tem sindicato patronal. Da mesma forma que todo trabalhador tem seu sindicato, a empresa também tem o sindicato dela. Então, a convenção coletiva é o nosso exemplo do Sinduscom. É a celebração da convenção coletiva entre o Sindicato dos Trabalhadores, que seria o Sintesp, juntamente com o Sindicato da Construção Civil, que é o Sinduscom. Então, é essa união, celebração de convenção entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, a gente chega numa convenção coletiva. É o comum Agora, acordo. O comum acordo entre dois sindicatos, né? Tanto patronal quanto dos trabalhadores. Aí nós temos o acordo coletivo. O que seria o acordo coletivo? É aquela negociação que é realizada entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Aí não entra sindicato patronal. É só, vamos lá, o Sintesp entra em contato com uma empresa, que acontece muito disso lá conosco, que ela quer fazer uma convenção, um acordo coletivo, ela com o sindicato. Ela não quer envolver o sindicato patronal dela. Como nós temos com a Socicam. A Socicam nós temos um acordo coletivo, que o piso, o salário, na verdade, da Socicam é aplicado só para técnico de segurança que trabalha dentro da Socicam, não para uma categoria em geral. Então, o acordo coletivo seria isso, negociação entre empresa e sindicato dos trabalhadores. Agora, um dissídio coletivo. Eu tento negociar,
chamo, vem para o sindicato, vamos conversar. O técnico de segurança tem direito a receber o piso da categoria. O sindicato patronal, a empresa não comparece. O que eu faço? Eu apelo para a Justiça do Trabalho, ela está aí também para ajudar. Então, eu instauro, né, como dizem, um dissídio coletivo. O que é instaurar um dissídio coletivo? Eu falo, juiz, eu tentei negociar com todos esses sindicatos, que hoje a gente tem em média de 534 sindicatos que não negociam, que vão para dissídio. E eles não querem negociar. E o piso da categoria hoje é tal, o técnico não pode receber menos do que isso. Aí o juiz vai, chama todos esses sindicatos patronais e fala, por que você não quer pagar o piso? Sua empresa precisa de técnico de segurança? Quem são os técnicos dela? Quanto que eles ganham? Aí, a partir daí, o juiz vai falar, não, todos esses sindicatos ou empresas que não pagam o piso da categoria têm que pagar conforme o reajuste da Fiesp, que é o que a gente segue como base, para todas essas empresas ou segmentos que não têm um piso, que o técnico entra lá no nosso site e fala, poxa, mas a minha empresa não está aqui, eu não estou achando convenção que abranja o meu segmento. Aí você pode utilizar a da Fiesp, que é garantido, porque os desembargadores, quando a gente entra com processo, né, instauração de sítio coletivo, eles seguem sempre a da Fiesp, que é como se fosse o nosso carro-chefe. Doutora, então, a instauração de sítio seria isso. Doutora, tem uma pergunta do Fábio de Souza. Obrigado, Fábio, por participar da nossa live aqui. Ele está perguntando assim, como que fica a consultoria em segurança do trabalho? Ele deve trabalhar numa consultoria de segurança. Qual é o segmento que ele deve seguir para poder saber do seu reajuste de 2020? Tá. Oi, Fábio, boa tarde, tudo bem? Fábio, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta para te fazer, se você puder responder no chat, aí fica mais fácil. A consultoria, você presta serviço em várias áreas ou é uma consultoria que presta serviço dentro da construção civil ou dentro só da indústria, do comércio? Porque tem técnico que entra em contato que ele trabalha por uma assessoria, só que ele dentro de uma construção civil. Você entendeu, presidente? Porque o segmento é consultoria, mas eu preciso saber o local de trabalho dele, se é vários ou se ele trabalha num local só. Porque se for em vários, pode seguir a convenção da Fiesp, que é a convenção adequada ao seu segmento. Agora, se você falar, não, Tamires, eu trabalho para essa... é diversos. Então, é Fiesp, tá? Agora, se você, num determinado tempo, olha, eu só estou trabalhando dentro de uma indústria, aí vai continuar seguindo Fiesp, se for construção civil, vai seguir a convenção da construção civil, aí o piso muda. Agora, se continuar em áreas diversas, pode seguir a da Fiesp, que está correto. Se a empresa deixar de pagar o piso, você tem direito a receber um retroativo aí da diferença salarial de todo o período laborado. Viu, Tamires? Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Bianca Rigueto. Obrigado, Bianca, por estar participando com a gente. Ela fala, meu patronal é o Sim Saúde, ABC. Eles receberam um dissídio de 2,46. Teria como seguir o mesmo reajuste deste mediante a negociação nossa? Foi o Sim Saúde do ABC? O patronal... Não, acho que o Sim Saúde, ele é dos trabalhadores, não é? Não é o Sim Saudesp, que é o patronal? Acho que viu o contrário. É o Sim Saúde. O Sim Saúde é o dos trabalhadores, exato. Dos trabalhadores, não é o patronal. Não é patronal. Não, o patronal que a gente negocia é o Sindosp, então não são os mesmos sindicatos patronais, tá? São sindicatos diferentes. Então, não dá para seguir o mesmo reajuste para você. Se fosse o Sindosp, sim, mas como não é o sindicato patronal, que o Sindosp seria o sindicato patronal dos hospitais, laboratórios e clínicas particulares do estado de São Paulo. Se fosse esse, sim, como não é, aí não tem como negociar, que é um sindicato que a gente não negocia, ele vai para dissídio. Legal. Tá bom, doutora, pode continuar, tá? Só fiz uma interrupção só porque tem aqui algumas dúvidas, então eu falei, vou fazer essas perguntinhas aqui. Já respondemos de segurança do trabalho, respondemos já o Sim Saúde, né? Vamos pro próximo. Vamos ver aqui. Bom, depois a gente dá uma voltadinha. Bom, pode continuar. Tá. Agora, nós estamos negociando ainda? A questão do Sindosp, como a gente acabou de dizer, né? Que a gente está em negociação. Sinaenco,
que é a questão de engenharia consultiva. A gente sempre fecha no final do ano, não tem jeito. É o piso maior que nós temos, né? Que hoje está em torno de 3.800 quase. Então, assim, a negociação deles a gente sempre inicia agora no mês de agosto e finaliza lá para outubro, novembro. Mas a gente sempre garante um retroativo a maio, tá bom? É que o Sinaenco, eles sempre negociam com a gente conforme a preponderante da empresa. Como a database da preponderante é em outubro, então eles negociam com a gente juntamente com a preponderante. Só que todos os casos a gente retroage a maio. O técnico não fica no prejuízo, a gente sempre vai retroagir a maio. Então, vocês sempre vão receber a diferença do piso da categoria de maio e assim por diante. Tem uma pergunta aqui, doutora. Zóia Ribeiro, ele é lá do Vale. Ele está perguntando assim, mas e o técnico de prefeitura, que é regido pela CLT? Como que é o segmento dele? Então, se fosse estatutário, aí eu já ia dizer que, infelizmente, quando é estatutário, a gente já entrou com 2 processos judiciais e nós não tivemos êxito, porque o juiz entendeu que, como sai um edital já publicado, com o valor do salário, tudo certinho, você não pode dizer que você não tinha conhecimento. Já na esfera trabalhista, mesmo que você tenha conhecimento, se você é seletista, o juiz entende que você precisa trabalhar e você aceitou. Infelizmente, tem essa diferença quando é estatutário e quando é seletista. Então, como o senhor é seletista, eu te aconselho você encaminhar um e-mail para o departamento jurídico do Sintesp. Nós iremos formalizar um ofício, encaminhar para a empresa. Não sei se pode ser de forma sigilosa ou se pode constar o nome do senhor, para ver se a gente consegue fazer uma reunião com eles, tá? Mas precisa ser seletista. Se for estatutário, infelizmente nós não temos o que fazer. Aí nós chamamos uma reunião para ver se a gente consegue negociar, igual nós fizemos em Guarulhos, que o senhor receba o piso da categoria. Se não, infelizmente, se for estatutário, a gente não consegue. Quer dizer que nós já conseguimos, então, reverter esse sistema, esse processo, no caso, do profissional que trabalha na prefeitura, mas que ele é regido pela CLT. Já conseguimos reverter, já. Já conseguimos. Seletista, a gente consegue. Agora, estatutário, Marcos, infelizmente, a gente teve 2 julgados do TRT aqui de São Paulo e nós perdemos. Não temos como reverter. Tá, ok. E as convenções são essas que nós estamos negociando, tá? Falta negociar ainda com o Sinaenco, com o Sindosp, né? Que nós não negociamos ainda. Fechando essas 2, a gente fecha todas as convenções. Segunda-feira nós iremos disponibilizar o que nós já negociamos no nosso site. E fechando o reajuste tanto da Fiesp, tanto da FEComércio, nós iremos publicar também todos os nossos meios de comunicação para os técnicos terem conhecimento do valor do reajuste. Então, por enquanto que nós temos fechado, é Sinduscom e Sindusfio. Tem uma pergunta aqui do Nascimento. Ele acabou de fez assim, se o reajuste da preponderante for maior que do TST, sumiu aqui. Posso negociar com a empresa para seguir a preponderante. Isso. Oi, Eduardo. Eduardo, nesse caso, como a empresa já segue o piso da categoria, ela segue a nossa convenção coletiva, fica a critério dela, é facultativo da empresa aplicar o reajuste maior, tá? Ela não tem obrigatoriedade, a obrigatoriedade dela é seguir o piso. Agora, aplicar para o senhor um reajuste maior, aí fica facultativo, não tem nada que obrigue. Mas ele pode negociar isso? Ele pode, mas não tem nada na lei, nada que eu possa encaminhar para ele e falar assim, olha, apresente isso para a empresa que a empresa tem obrigatoriedade. Isso não. Mas, de comum acordo, né, o senhor pode tentar negociar, mas é facultativo da empresa negociar ou não. Um exemplo desse caso, no caso do Eduardo aí, ele poderia se encaixar no Sindosp. Por exemplo, o Sindosp não está querendo dar reajuste nenhum devido à pandemia, que está passando uma situação difícil. Se, por um acaso, o sindicato da categoria dos trabalhadores conseguir um reajuste de 1,5, 2,
e não quiser passar nada para o sindicato, no caso dos técnicos, ele pode negociar. Ele pode, mas o que a gente está pensando aqui de fazer, caso não prossiga mesmo as nossas negociações com o Sindosp, eles falam que não tem jeito de negociar, nós temos nosso banco de dados, nós vamos pegar as empresas que cadastraram seus técnicos, juntamente com o Sintesp, e nós iremos entrar em contato com eles, para eles seguirem realmente o reajuste da preponderante nesse ano, que está sendo atípico para todo mundo, para o técnico não ficar sem reajuste, tá? Então, esse pensamento, caso a gente não consiga negociar com o Sindosp, que eu acho que no final a gente vai conseguir, mas caso não consiga, a gente já tem esse plano B aí, para a gente colocar em ação, para o técnico não ficar também sem o reajuste esse ano. Ok. Tem uma pergunta aqui que vem, Morena Rosa. A Morena Rosa, ela fala assim, como é que fica os técnicos de segurança da Bahia? Poxa, Morena Rosa, queria muito representar vocês, porque é difícil, né? Infelizmente, nosso sindicato ele só abrange ao estado de São Paulo. Muitos técnicos da Bahia entram em contato com o nosso departamento jurídico falando, poxa, eu trabalho na área da construção civil e eu ganho 1.000 e pouco, aí você, como que é 3.500 reais? Aí eu explico que, infelizmente, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, o Sintesp, só abrange ao estado de São Paulo. Então, a gente não pode mover nenhuma ação, né, Marcos, referente à Bahia. A gente não tem esse poder, porque se nós tivéssemos, pode ter certeza que a nossa convenção ia abranger a todos vocês. Ok. Tá bom. Mais alguma coisa, doutora, que é para acrescentar, para a gente fazer um encerramento disso? Então, como a gente está trabalhando dessa forma home office, né, tá um pouquinho complicado, mas o nosso e-mail está disponível, qualquer dúvida, é só entrar em contato no e-mail jurídico@sintesp.org.br. Nosso WhatsApp deu um probleminha, a gente está tentando resolver junto à operadora. E assim, nosso e-mail está aberto, qualquer dúvida, tá? Nós iremos sanar qualquer dúvida que for possível. E outra coisa que eu iria dizer, o reajuste. Qualquer novidade sobre a convenção da Fiesp e da FEComércio, nós iremos publicar no nosso site, em todos os meios de comunicação, tá? Agora, infelizmente, nós temos reajuste aplicado, né, só do Sinduscom e do Sindosfil, que é construção civil e hospitais filantrópicos, mas até meados de outubro, provavelmente, a gente já vai ter negociado reajuste tanto com a FEComércio, tanto com a Fiesp, para a gente finalizar todas as nossas convenções coletivas e deixar disponibilizada no site, tá bom? Lembrando que os reajustes de todos os segmentos vão ser aplicados a maio, tá? Todos vão ser retroativos. Nenhum técnico de segurança do trabalho vai ser prejudicado. Todos que estão trabalhando vão receber o reajuste retroativo à nossa database em maio. Só para deixar isso claro, que muitos vão falar, nossa, vai demorar para negociar e eu perdi. Não, está garantido, tá? Nós garantimos em todas as convenções coletivas o retroativo a maio. É interessante informar também, doutora, para todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né, que vão nos assistir também, que o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo, Sintesp, nós somos um sindicato diferenciado, e nós somos um sindicato que temos, como foi explicado pela doutora Tamires, que nós temos poucos profissionais dentro das empresas, portanto, fica difícil você fazer um movimento como fazem os trabalhadores da preponderante. Vamos pegar o sindicato dos técnicos, o sindicato dos hospitais, né? Que são uma grande quantidade de profissionais. Eles fazem um movimento junto com o sindicato preponderante e eles têm uma ferramenta importante que nós, profissionais de sindicatos diferenciado, não temos, que é a massa, a quantidade de profissionais. E se essa massa quiser assumir, juntamente com o sindicato, uma possível greve, uma possível movimentação, mostrando para eles a importância da categoria, eles até conseguem, porque eles têm uma representatividade, uma quantidade maior de profissionais. Nós, técnicos de segurança, muito raramente nós temos 3, 4, 5 técnicos dentro de uma empresa só. Isso vai depender do número de trabalhadores e o grau de risco. Então, fica difícil para a gente ter essa negociação, porque nós não temos poder de barganha.
Esse poder de barganha é que o profissional tem que entender que nós não somos um sindicato fraco, nós somos um sindicato que não temos o poder de barganha, mas nós temos a convenção que nos garante um piso de categoria maior que todos os estados do Brasil. Hoje saiu um informativo que a nossa média de salário no estado de São Paulo é de R$ 4.000. Enquanto outros sindicatos, outros estados, estão em torno de 1.200, 1.300, 1.500, 2.000. Então, é difícil para nós. Até para convencer, teve uma colega que falou assim, mas o piso da categoria dos técnicos do estado de São Paulo é muito alto. Eu acho baixíssimo. Porque, senão, o técnico que vai trabalhar, doutora, ele vai entrar numa empresa, ele vai se sentir desmotivado, ele não vai exercer a sua profissão de acordo, porque o valor financeiro vai ser aquém ao seu trabalho executado. Então, fora a responsabilidade civil e criminal que um técnico tem numa empresa, né, Marcos? Exatamente. Então, se a gente colocar no balanço, o piso é mínimo. É isso mesmo. Então, você profissional, técnico e técnica que está nos ouvindo, procure colocar isso numa balança. Ah, 3.500, 3.700 é pouco? Sim, mas nós temos aí estados que têm um valor muito aquém ao nosso. Mas não é que nós estamos fraquejando ou deixando de negociar direitinho. É que não temos o poder da barganha, aquele poder de chegarmos e pressionarmos os patrões. Eles acham que nós... já pensou se nós propuséssemos aqui, Tamile, doutora Tamile, uma greve a nível estadual dos técnicos de segurança do trabalho? O que queria gerar isso? Nada. Demissão, nada de demissão. Porque a empresa ia continuar normal, porque a gente vai representar 3 ou 4 dentro da empresa. Sai os 3 ou 4, não vai fazer diferença nenhuma, né? Exatamente. Então, pessoal, nós temos que estar unidos, estar todo mundo unido, e principalmente vocês que estão aqui do estado de São Paulo, se filiaram ao nosso sindicato, para que a gente possa ter força, a condição de manter um jurídico forte, um grupo de advogados que tem argumentos, porque não é simplesmente ser advogado e vir querer fazer uma convenção coletiva de trabalho, tem que ter conhecimento de causa. Então, são pessoas especializadas. Por exemplo, a doutora Tamires, ela é altamente especializada na área de convenção coletiva, principalmente dos técnicos de segurança. Portanto, gostaríamos de pedir aos profissionais que entendam que uma categoria forte é uma categoria que esteja todo mundo unido. E como que nós vamos unir nesse momento que nós estamos passando por um momento difícil? Para ter uma ideia, o Sindicato dos Técnicos, nós estamos aqui em home office, e nós estamos aqui sem nenhum funcionário, porque fomos obrigados a demiti-los, porque nós não temos uma receita da contribuição sindical. Então, nós temos que entender o seguinte, nós queremos uma categoria forte, nós temos que fazer a nossa parte, sim, porque senão fica difícil da gente conseguir manter até um piso de categoria, até uma convenção coletiva no ano que vem ou nos anos posteriores. Só estamos mantendo isso por causa da administração do sindicato, que teve em mente de manter um caixa para que numa situação dessa a gente pudesse tocar. Então fica difícil, né, doutora? A gente poder manter isso daí. Então a gente chama os profissionais para vir junto ao sindicato. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma crítica, se tiver alguma sugestão, estamos abertos a isso. O importante é nós não perdermos o nosso trabalho. O trabalho de anos, que conseguimos lá a nossa primeira carta sindical, e hoje nós representamos técnicos. Pra vocês terem uma ideia, a grande quantidade de escolas que estão colocando técnico no mercado é muito grande. Consequentemente, nós temos aí uma concorrência até desleal, porque quanto mais oferta de mão de obra, menos o valor a ser pago. Porque tem pessoas que aceitam. Tem pessoas que estão dentro da ética e querem o piso, querem receber. Aliás, o piso dos técnicos, ele foi convencionado, não foi para ser o piso, o salário médio, não foi. Foi só para ser um balizador, para que ninguém ganhe abaixo dele. Mas o que ocorreu? Devido à grande quantidade de profissionais entrando no mercado, a grande disponibilidade de mão de obra, fez com que inflacionasse o nosso salário,
Só para vocês terem uma ideia, no início, quando nós negociamos o primeiro salário dos técnicos de segurança, piso salarial, eram 10 salários mínimos. Nós tínhamos piso de salarial maior do que os engenheiros de segurança do trabalho. Mas devido à grande quantidade da concorrência, devido às escolas que se proliferaram e começaram a fazer vendas de certificados, a colocar gente no mercado de trabalho, através de EAD, através por correspondência, cursos, começou a inflacionar. E isso daí, qualquer categoria que tenha um número inflacionado, vai gerar problema. Tá bom? Então, a gente pede que venha com a gente para mantermos um quadro jurídico forte, para mantermos as portas do sindicato abertas. Nós precisamos que vocês estejam conosco. Tá ok, pessoal? Então, doutora Ramires, era isso que a gente tinha que passar para eles no momento? Isso, presidente. Qualquer novidade, a gente chama de uma outra live ou a gente pode comunicar no nosso site. Fechando os reajustes, a gente já libera as informações para todos os técnicos, tá? Lembrando a todos, como o presidente já disse, nossa convenção coletiva ela é anual. Finalizou aquele ano, a gente não conseguiu negociar, no próximo ano não vai ter o reajuste. Então, a gente precisa realmente que todos vistam a camisa, que todos entendam que o sindicato... nós estamos lá vestindo a camisa de todas as formas para a gente não fechar as portas e principalmente manter o piso da categoria de vocês, tá? Que é um piso que a gente é batido a martelo sempre, que é o maior do estado de São Paulo, que o engenheiro ganha aproximadamente igual a um técnico. Então, a gente luta todos os anos, como eu já expliquei, do começo ao final do ano para manter o nosso piso. Então, espero aí a colaboração de todos vocês, que a gente mantenha o sindicato aberto, que a gente consiga fechar convenções e convenções posteriormente, cada vez mais. Ok, então, todos que estão conosco, a gente agradece aí a participação, tá bom? Mas a gente tem a dizer o seguinte, se vocês gostaram da live, gostaram do nosso bate-papo, a explicação da doutora Tamires, né, sobre as nossas convenções coletivas, você pode nos ajudar entrando nas nossas redes sociais, ali lá no nosso YouTube, sintespoficial.com. 4.0, no Instagram, aí no nosso Facebook, e dá o joinha, compartilha, e vamos fazer com que nós se tornamos uma categoria bastante forte. Hoje nós estamos usando um meio que é o meio virtual, e é um meio interessante de estar conversando com todos vocês, e também esperamos que vocês também dialoguem conosco. Quando precisar, o Sintesp está trabalhando no home office, mas nós temos um meio de comunicação que é o Facebook, o Instagram e também o YouTube. Tá ok, pessoal? Agradecemos a presença de todos aqui, desejamos a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e que estejamos todos unidos aí na batalha para conseguirmos melhores salários, melhores condições de trabalho. Muito obrigado a todos, obrigado, doutora Tamires, obrigado também à nossa diretoria, que também tem se esmerado bastante, lutado bastante conosco, cada um em sua região, cada um no seu setor, estamos trabalhando. E vamos continuar trabalhando enquanto as nossas forças estiverem aqui, ó, batendo forte no nosso coraçãozinho para a gente lutar em prol da categoria. Portanto, um grande abraço a todos e uma boa tarde.